Ai, caralho. Olá, olá! Ai, meu Deus do céu, como que eu gravo esse vídeo? Vocês assistiram a série Chernobyl? Já? Chernobyl? Eu gosto de falar Chernobyl, assim, Chernobyl, né? Série da HBO. 5 capítulos só. Pra quem não assistiu, ainda recomendo muito. Fala bastante sobre, obviamente, o acidente, mas histórias humanas e tal. E é uma aula de roteiro em função da perspectiva dos personagens. É excelente, o Craig Mazin é brilhante. Depois que acontece o acidente, no primeiro episódio, o reator explode e tal, papapá, tá aberto, urânio pra tudo quanto é lado, a brilhante ideia do pessoal do reator, camarada Deatlov, é chamar o corpo de bombeiros para apagar esse incêndio, porque na cabeça dos caras tinha explodido um tanque de hidrogênio e não o reator estava aberto. E aí os bombeiros chegam lá, tal, pegam a mangueira, e aí um vira pro outro e fala: "Você tá sentindo gosto de metal?" Esse gosto de metal é a radiação. Eles não sabiam disso, obviamente. Em 1986, não era tão senso comum essa questão da radiação. Tal. Foi o primeiro grande acidente nuclear da história da humanidade. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Vocês sabem, estão careca de saber, que antes da temporada eu dei meus palpites. E, como diria a música, dias de luta, dias de glória. Eu vou acertar algumas coisas. Por exemplo, vocês devem se lembrar quando eu fui no Flow, eu palpitei Chiefs por 3 pontos. Deu certo. Eu não acreditava em Patriots e Broncos antes da temporada. Por exemplo, outro ponto. Não acreditava que o Daniel Jones ia ser muito melhor do que o ano passado também. Palpitei Miami ganhando a AFC. Esse tipo de coisa acontece. Mas eu acho que o que eu falei antes da temporada, que talvez mais as pessoas falavam sobre, era o meu palpite do Dallas Cowboys ganhando a NFC. E toda vez que eu vinha falar que os que os Cowboys, e eu não consigo mais falar, Tom, tá difícil, me ajuda, que os Cowboys iam ganhar a NFC, iam ser campeões da NFC, parecia que eu estava palpitando que o Arizona Cardinals ia ser campeão da NFC, porque parecia um enorme, imenso absurdo. Eu, honestamente, não achava um enorme, imenso absurdo. Um imenso absurdo eu não achava. Só que o senso comum da maior parte das pessoas, Vox Populi, Vox Dei, voz do povo, voz de Deus, era que o Dak Prescott era, ao contrário do Tom Brady, impipocável, o Dak Prescott iria espalhar a farofa. Esse time do Dallas Cowboys, ele me tem um quê, lógico, não foi 7-1, mas da questão, da cronologia da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014. O Brasil, não sei se vocês se lembram, ganhou e convenceu, ganhou e venceu bem a Copa de 2013, Copa das Confederações. E aí chegou na Copa de 14, foi aquele sofrimento do cacete nas oitavas de final, nas quartas, aí o Zuniga deu uma joelhada no Neymar, aí semifinal aconteceu aquilo tudo. Mas a verdade que a gente acabou depois percebendo é que a seleção brasileira não estava no mesmo nível do topo da pirâmide naquele certame. Não estava no mesmo nível da Alemanha, no mesmo nível de organização tática, no mesmo nível de competitividade, e veio o 7-1. Um pouco circunstancial, mas ao mesmo tempo sintomático, o 7-1. Eu acredito, honestamente, que essa derrota do Dallas Cowboys para o San Francisco 49ers, ela pode parecer um jogo só. Mas ela vai parecer um jogo só se vocês observarem só esse jogo. Se vocês observarem toda a cronologia, os 3 últimos jogos do Dak Prescott contra o San Francisco 49ers, aí fica difícil. E aí eu mencionei o nome do Dak Prescott. Vamos voltar e lembrar. Quem é o Dak Prescott? Quem é essa pessoa que me fez de trouxa? É o título do vídeo, inclusive. Dak Prescott me fez de trouxa de novo. O Dak é um quarterback que era escolha de 4ª rodada, foi escolha de 4ª rodada, merecidamente escolha de 4ª rodada, porque ele tinha como problema crônico segurar muito a bola em Mississippi State e não conseguia antecipar bem os passes. Deu a calhar dele chegar no Dallas Cowboys com uma linha ofensiva que era a melhor da NFL naquela época, disparado, com o Cole Beasley no slot, que era uma boa válvula de escape, o Ezekiel Elliott draftado no topo do draft, que ajudou muito o Dak. E aquela linha ofensiva permitia que ele ficasse muito tempo no pocket, etc. Ele foi eleito calor ofensivo do ano em 16. Os Cowboys tiveram a melhor campanha da NFL na temporada regular. E aí sucumbiram para o Green Bay Packers nos playoffs. Os Packers aqui viraram os 49ers, basicamente. Por quê? O Dak Prescott é o típico jogador, e eu reconheço que eu
percebi um pouco isso, eu senti o gosto de metal, mas eu não estava vendo a radiação. Ele é o tipo de jogador que vai jogar bem contra times fracos, e quando ele vai jogar contra defesas de elite, quando ele vai jogar fora de casa, em jogos grandes, ele não vai performar bem. Pelo contrário, ele vai ser um fator por outro lado. Então, quando eu vim aqui palpitar que o Dallas Cowboys venceria a NFC, e sempre fiz isso com todo respeito ao Philadelphia Eagles e ao San Francisco 49ers, todo respeito. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito do time de Seattle, mas em nenhum momento eu vim aqui falar que Seattle ia ganhar a divisão, né? Era o trio de ferro da NFC, que eu já não sei se eu consigo ver assim. É uma dupla nesse momento. Eu fiz isso por conta da defesa dos Cowboys. Defesa essa que foi um Titanic batendo no iceberg em 2 vezes já. A defesa dos Cowboys contra o jogo terrestre, ela não é boa. Vou pegar meu cafezinho aqui. Final do vídeo, a análise. Ela não é boa. Já não era muito boa no passado. Arizona conseguiu big plays no primeiro tempo, correu bem com a bola. E o Christian McCaffrey foi fator importante ontem no jogo também, mas o Brock Purdy foi o cara da partida. De noite eu falo sobre isso no outro vídeo. E aí, o Dak Prescott precisaria resolver. Quando eu vinha falar que os Cowboys seriam campeões da NFC, eu senti o gosto de metal. E aí eu fazia muitas vezes a ressalva. Tem o Dak Prescott e tem o Mike McCarthy. E a frase que eu usei aqui nos vídeos e no Semana NFL foi que o Dak precisava ser um Jimmy Garoppolo de luxo. A gente viu o Jimmy Garoppolo chegando 2 vezes numa final de conferência e ninguém aqui acha que o Jimmy Garoppolo é um grande quarterback. Certo? A questão é que o Dak nem perto foi um Jimmy Garoppolo de luxo. Vamos lá. Pelo pass chart do NFL Next Gen Stats, para mais de 10 jardas, 2 de 8, um touchdown, uma interceptação. Foram 3 interceptações nessa partida. A primeira interceptação foi um passe horroroso. O meio do campo estava fechado, era uma rota vertical do lado esquerdo. Ele viu que tinha uma janela, achou que tinha uma janela ali. Até possivelmente tinha se o passe fosse perfeito. O passe não foi perfeito. Foi um balão, deu tempo da defesa chegar, ajuda a interceptação. A segunda interceptação, a bola ricocheteou, aí não vou colocar tanta culpa dele. A terceira marcação foi, sem pressão nenhuma, um erro de leitura bizarro, que ele não vê a marcação em zona, força um passe e é merecidamente interceptado, e aí a pá de cal no jogo para os Cowboys. Sem meu jogo terrestre eu não consigo. Tony Pollard teve 3,6 jardas por carregada contra uma das melhores defesas terrestres da NFL nos últimos 2 anos, mais ou menos. Né? A gente sabe disso desde o ano passado com muita certeza até. E aí, como resultado, os Cowboys tiveram a pior derrota desde 2013, até antes do Dak ser quarterback. Os 3 últimos jogos contra São Francisco, o Dak tem 3 touchdowns e 6 interceptações. E aí eu vou lembrar para vocês qual que é a força, uma delas, do Philadelphia Eagles. É a defesa terrestre. Então, por conta disso, ontem à noite, por volta das 11 tralalá, São Paulo, 8 de outubro de 2023. Oficialmente, por meio deste instrumento, e a quem interessar, manifesto minha descrença em relação ao Dak Prescott e a rescisão unilateral de meu palpite de Dallas ser campeão da NFC. Ainda declaro reaberto e a todo vapor o Instituto Kyle Shanahan. A quem interessar, minhas humildes desculpas, está aqui a minha carta aos brasileiros, ao povo brasileiro, e você também em Portugal, você aí no Timor-Leste, você em outros países fala português, ou você brasileiro, ou qualquer outra pessoa que fala português que está em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque o matchup de Dallas contra São Francisco e contra Filadélfia é simplesmente terrível. É simplesmente terrível. Primeiro de tudo, que os quarterbacks de São Francisco e Filadélfia, Brock Purdy e Jalen Hurts, são um dos motivos pelo qual esses 2 times estão invictos. Eles passam muito mais confiança que o Dak Prescott. Começa por aí. Segundo motivo, que as linhas ofensivas de São Francisco e Filadélfia, e eu tinha minhas ressalvas com a profundidade da linha de São Francisco, tá? Eu tinha essa ressalva. Taticamente o Kyle Shanahan tá dando jeito e o Trent Williams jogou pra cacete ontem, inclusive, tá? Colocou o marca-passos no bolso. As 2 linhas ofensivas fazem um bom trabalho. De Filadélfia tem muito talento, como a gente sabe. Né? O cunhado da Taylor Swift e tal, etc. E as 2 defesas terrestres são excepcionais, o que impede um desafogo do ataque dos Cowboys. Resumindo, contra São Francisco e contra Filadélfia, o Dak Prescott vai ter que ganhar os jogos.
como cargas d'água, eu vou vir aqui, sem um nariz de palhaço, falar que eu acredito que o Dak Prescott vai ganhar esses jogos. Tem como, né? Não tem como. Insistir na loucura é dose. Depois da derrota contra São Francisco nos playoffs, eu fiz um vídeo, eu não defendo mais o Dak Prescott, eu fui trouxa. E aí, eu vou confessar que talvez até a história de vida do Dak Prescott tenha, sei lá, cara, de alguma forma me influenciado, e não deveria. Pra quem não sabe, ele já foi eleito o homem do ano na NFL, perdeu a mãe, perdeu o irmão de forma trágica, todo mundo gosta do Dak Prescott como pessoa. E eu achava, sinceramente, que se ele jogasse no nível um pouco acima da média, um pouco acima de mediano, que a coisa ia andar. Só que, gente, resumo desse vídeo, para você que não quis assistir os 11 minutos. Ele não consegue jogar jogo grande. Ele não consegue jogar contra times grandes na temporada. Ele não consegue ser consistente contra essas equipes. É muito fácil jogar bem com a defesa avacalhando o Mac Jones, o Zach Wilson, etc., o Daniel Jones. Só que quando você joga contra um quarterback competente, que não comete turnovers, como o Brock Purdy, quando você joga fora de casa, em Santa Clara, com estádio lotado, contra o atual campeão da divisão oeste, contra um time que te bateu 2 vezes nos playoffs, e você não mostra envergadura, fica muito difícil seguir com esse palpite. Então sim, eu sei que pode parecer que eu tô pulando do barco, que eu sou o diretor da White Star Line no Titanic, que pega uma criança, coloca no bote assim e fica tipo... Só que eu tô dando a cara a tapa, eu errei. E vai fazer parte. Eu vou errar, eu vou acertar. Mas... faremos todo o estrago que podíamos. Beijo carinhoso. Pode usar e abusar dos comentários pra falar que eu sou burro, etc. Eu acho que eu mereço hoje. E seguimos, tá bom? De noite, voltamos com o Instituto Kyle Shanahan. Voltamos com mais vídeos aqui. Para você que quer mais conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, claro, e assinar o Like Plus, tá bom? Beijo para vocês, ótimo início de semana e vamos juntos. Tchau!